Continuando aqui com a nossa atividade de matemática, vem a letra B. Que relação você observa entre? Aí vocês vão ler as perguntas e vão responder o que vocês conseguiram observar. Além de olhar as figuras, vocês também vão analisar o que a professora explicou. Da nossa próxima atividade é a atividade de geografia. É na página 8. Na parte de geografia, ela vem falando aqui sobre as crianças indígenas da etnia Yanomami, apresenta com os anciões, mas também compartilha aquilo que sabe. Leia este fragmento do texto sobre o assunto. Então vem aí sobre um pequeno texto sobre a aldeia do povo Yanomami. E embaixo vem uma pergunta sobre esse texto. Duas questões. Mas também nesse vídeo, nessa página, vem falando cidadania todo dia. Ele vem mostrando também que aconteceu no dia 2 de setembro de 2018, que foi uma tragédia no Rio de Janeiro. Foi o incêndio do Museu Nacional, que destruiu muita coisa. Então, depois vocês vão ler, a professora vai passar um pequeno vídeo sobre este acontecimento para vocês estar mais a par da situação que aconteceu no dia 2 de setembro de 2018. Então, vamos lá, gente. Esse aqui foi algumas imagens sobre o incêndio. É um vídeo que a professora separou, que é um vídeo curto, para não ficar tão extenso o nosso vídeo aula. Vamos lá. As chamas que invadiram os 3 pavimentos da maior e mais antiga instituição científica do Brasil, o Museu Nacional, consumiram em pouco mais de 7 horas 90% do acervo de mais de 20 milhões de peças. Eram tesouros preservados durante séculos e milênios. Todos viraram cinza. Nunca mais vamos ver uma coleção arqueológica como a de Luzia, por exemplo, o fóssil mais antigo já encontrado nas Américas e considerada a primeira brasileira. Ela viveu há mais de 11 mil anos atrás e foi descoberta em 1975, na região de Gruta da Lapinha, em Minas Gerais. O crânio de Luzia repousava numa caixa de metal. Ainda não se sabe se ela sobreviveu ao incêndio. Também perdemos peças do Egito Antigo, como o sarcófago de Xa-Amun-Ensu, uma múmia de uma sacerdotisa cantora que viveu no ano 750 a.C. A peça foi presenteada a Dom Pedro II em 1876 e era o xodó do antigo imperador. Sem falar nas espécies de dinossauros brasileiros, a memória de várias etnias indígenas e outras centenas de relíquias da Grécia Antiga. A resistência desse desastre foi o meteorito de Bendengó, o maior já encontrado no Brasil. Quem chegava logo na entrada do museu via ali a pedra metálica. É como se ela desse as boas-vindas aos visitantes. A pedra foi uma das únicas a passar intacta pelo incêndio. Mas para entender a importância dos mais de 20 milhões de itens do Museu Nacional, é preciso olhar para trás, para o passado. O Museu Real foi criado em 1818 pelo rei Dom João VI, para ser o centro da educação, cultura e ciência do país. O decreto determinava: o local precisava propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil. O século foi o tempo áureo do museu, muito pela paixão de Dom João VI e de seus sucessores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, todos apaixonados pela ciência. Mas o futuro reservava o descaso. E não foi por falta de vários avisos. No livro 1808, o escritor Laurentino Gomes já criticava a falta de cuidados com o museu e com a história brasileira. No século XXI,
o museu foi relegado ao segundo plano pelo governo federal. Nos últimos anos, a União investe valores cada vez menores num dos principais acervos históricos do país. Em 2018, o museu gastou pouco mais de R$268 mil, que não representa nem 10% do valor investido até a década passada. Vamos a alguns exemplos práticos. O orçamento do Museu Nacional não equivale a nem 15 minutos dos gastos do Congresso. No ano passado, Câmara e Senado custaram aos cofres públicos mais de R$1 milhão por hora. O governo atual investiu menos no museu do que na lavagem dos 83 veículos oficiais, ou da manutenção do Palácio da Alvorada, que nem está sendo usado pelo atual presidente. Comparando com o judiciário, os valores são ainda mais absurdos. O orçamento do museu seria capaz de manter a máquina da justiça funcionando apenas por 2 minutos. Isso mesmo, 120 segundos. Sem ir muito longe, ali no Maracanã, local da final da Copa de 2014, foram depositados mais de R$1 bilhão na última reforma. 5 mil vezes mais do que o museu precisava para não ter virado cinzas. Então é isso, gente. Vamos. Nossos governantes precisam valorizar mais a nossa cultura, né? Então vamos lá. Ai, eu tô com medo. Só um minutinho, gente, desculpa. Então vamos lá. Isso foi em história. Em geografia, a professora também salvou um pequeno vídeo aqui mostrando para vocês o que são, na página 8 lá de história, tá? O que são cidades planejadas. Eles citam 2 exemplos de 2 cidades planejadas, que é Boa Vista, em Roraima, e Brasília, no Distrito Federal. Então, a professora salvou aqui para vocês um pequeno vídeo mostrando o que é uma cidade planejada. Vamos lá? Eles cuidam do meio ambiente, eles cuidam da urbanização do meio ambiente, para não poluir os rios, principalmente que muitas cidades sempre tem um trajeto de um rio ao meio, né? Então, eles fazem tudo isso bem planejado para que a cidade sempre fique uma cidade bonita e até mesmo se torne até futuramente uma cidade turista. Olha aí, a cidade bem urbanizada, bem elaborada, não fica aquela muito desordenada as casas, né? Então, essa daí é só para vocês terem uma base, mostrando para vocês como é maravilhoso de se ter uma cidade que foi planejada, né? Aqui, em relação aos nossos outros vídeos, na próxima aula eu vou mostrar a cidade de Brasília, tá? Porque senão fica muito vídeo para vocês estarem assistindo e aí se torna muito cansativo, tá bom? Mas na próxima aula a gente vai continuar
sobre as nossas cidades planejadas. Voltando aqui à nossa atividade, vocês vão ler na página 8 e na página 9, é só leitura, gente, sobre Boa Vista e Brasília. Aquela cidade que eu mostrei a elaboração dela é Boa Vista, em Roraima. Quem conhece, tudo bem. Quem não conhece, passa a conhecer principalmente a imagem. Eu não conheço pessoalmente, mas agora já vi que é uma cidade maravilhosa, linda, né? Que futuramente, quem sabe pode até conhecer. Então, um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração de cada um e fiquem na paz do Senhor.